Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, e a gente está aqui para fazer mais uma análise política e jurídica para você. Hoje é dia 9 de janeiro, peço desculpa pelo atraso do vídeo, mas é por motivos importantes, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. A gente ainda tem muita informação para trazer sobre os atos ocorridos em Brasília. E a gente vai fazer uma análise sobre tudo isso que está acontecendo. Uma reunião foi agendada para Lula, ministros do STF, ministros do governo Lula, inclusive governadores comparecerão sobre os atos que aconteceram em Brasília de invasão. E isso pode trazer sérios desdobramentos para pessoas que participaram de manifestações de frente aos quartéis generais, inclusive para Jair Messias Bolsonaro. Tudo isso eu vou trazer para vocês aqui também. Ainda vou falar para vocês as pressões que estão acontecendo, inclusive Biden está sofrendo pressão por tudo isso que está acontecendo. Então seja muito bem-vindo, espero que você goste do teor do vídeo que eu trago para você agora. Vou começar trazendo para vocês uma matéria da Tribuna do Norte sobre Brasília. Tá? Sobe para 1.200 pessoas presas após atos em Brasília. As atualizações estão chegando, informações que estão correndo nas correntes de WhatsApp dizem que já chegam a 2.000 pessoas presas. Mas olha só, publicada agora há pouco essa matéria, subiu para 1.200 pessoas o número de presos após a invasão de manifestantes na sede dos três poderes em Brasília na tarde de domingo. Em pronunciamento na noite de domingo, conforme apontou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, aproximadamente 200 pessoas já tinham sido presas nas invasões e depreciações que ocorreram em Brasília. Na entrevista coletiva, ele disse ainda que 40 ônibus que transportavam os manifestantes até o local já foram apreendidas. Então, o que está acontecendo que eu posso trazer aqui de informação para vocês? Muitas pessoas já foram presas. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é que todos aqueles que deram apoio, que apoiaram, que participaram das manifestações, inclusive que estão em frente aos QGs, sejam desmontados e muitos, inclusive, poderão ser presos. O sistema de geolocalização dos celulares vão ser responsáveis também para efetuar a prisão das pessoas, ou seja, todas aquelas pessoas que o sistema do celular dizer que elas estavam lá na região da Praça dos Três Poderes ontem, durante a invasão, essas pessoas podem responder a processo. Lógico, muitos que foram presos lá na hora foram por flagrante delito. Um ponto chamou a atenção. A chamada audiência de custódia foi negada a todos esses 1.200 presos. O que é audiência de custódia? É aquela audiência que o preso tem para poder se explicar ao juiz e dizer se foi violado, violentado ou não durante o período de prisão. Tá? Entretanto, a estes manifestantes lhe foram negados o direito de audiência de custódia. Uma parte do setor jurídico levantou questionamentos sobre isso. Se isso não estaria violando tratados internacionais ao qual o Brasil faz parte. E se poderia o ministro Alexandre de Moraes determinar essa violação ao tratado que o Brasil já assinou, uma vez que é direito de todo e qualquer preso, sem exceção, a audiência de custódia, tá bom? Então, é uma crítica que já circula aí no mundo jurídico. Mas, enfim, a reunião com Lula está acontecendo. E essa reunião, que já está acontecendo nesse momento, está reunido com ministros do STF, comandantes das Forças Armadas e ministros do próprio Lula e também com Arthur Lira. Crédito aqui, Terra Brasil Notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está neste momento em reunião no Palácio do Planalto com uma série de autoridades. Entre os representes estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, o Luiz Roberto Barroso, o Dias Toffoli, além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Chamou a atenção aqui o fato do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem soltou as ordens de prisão com base no inquérito da fake news e dos atos democráticos, não participou da reunião.
Também estão na reunião o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, lembrando que José Múcio é o responsável pela Força Militar, tá? Enquanto que Flávio Dino é responsável pela Força Policial, tá? Então, Múcio, Forças Armadas, Flávio Dino, Força Policial, e também agora já foi decretada a intervenção federal através de uma decisão de um decreto do Lula, também há um interventor, tá? Os comandantes das Forças Armadas, o comandante-geral do Exército, Júlio César Arruda, o brigadeiro Marcelo Damasceno, da Força Aérea Brasileira, e o almirante Marcos Olsen, da Marinha, também compareceram. Outros ministros do governo também estiveram, como Fernando Haddad, Paulo Pimenta, Alexandre Padilha, dentre outros. O senador líder do governo, que é o Jacques Wagner, também teve. Inicialmente, a agenda oficial de Lula prevê que apenas o presidente da STF, Rosa Weber, fosse participar. Mas, entretanto, a reunião está virando uma força-tarefa para combate a todos os manifestantes. E isso, lógico, reforça ainda o discurso contra toda a direita baseada na ala bolsonarista, e também já tem a reclamação de outros integrantes da direita que não são da ala bolsonarista, como o próprio Kim Kataguiri, que estão fazendo aí questionamentos que isso só enfraquece a força da direita. O governador, por exemplo, Romeu Zema, que é do Partido Novo, um partido de direita, já se manifestou e declarou que, com toda certeza, ele vai participar da reunião, e já também chegou a fazer sua postagem, já manifestação contra os atos que ocorreram em Brasília, tá, pessoal? Ó, também, agora a gente vai analisar para vocês os reflexos, tá, dessa ação em Brasília e como isso atinge o bolsonarismo de cheio, tá? Então você vai prestar atenção. O primeiro ato que a gente pode citar aqui é o pedido do AGU, tá, sobre a prisão de Anderson Torres. Anderson Torres era o ministro da Justiça de Bolsonaro e foi nomeado por Libanês como secretário de Segurança. Então, o argumento do AGU é que ele não agiu. Já foi feito também o afastamento do governador Ibanez Rocha por 90 dias, tá? Ou seja, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes afastou o Ibanez, tá? Ou seja, outro que era aliado de Bolsonaro até a posse de Lula. Mas Ibanez reconheceu a vitória de Lula, reconheceu que Lula tinha ganhado as eleições, inclusive prestou apoio na posse de Lula, apoio das forças policiais do Distrito Federal. Tá? Entretanto, a vice-governadora do Distrito Federal que assumiu também é apoiadora de Bolsonaro e não se sabe como vai ficar essa situação. Então, já tem o pedido de prisão do ex-ministro do Bolsonaro, já tem também, inclusive, agora, pedido de impeachment do próprio Ibanez, apresentado lá no Distrito Federal. Além disso, o Renan Calheiros, que é senador, também já fez um pedido de extradição urgente de Bolsonaro. Embora Bolsonaro não esteja refugiado ou foragido, não há que se falar em extradição. Seria mais um pedido de expulsão, para ter uma questão mais técnica, tá? O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defendeu a extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita pelo parlamentar em entrevista ao UOL na manhã de segunda-feira. Segundo ele, é preciso imediatamente fazer a extradição do Bolsonaro para o Brasil, para que ele responda por todos os crimes que cometeu e não apenas com relação às vítimas da Covid. Em todos os momentos, o Bolsonaro foi este que está aí. Fugiu na hora H, quando estava para se deflagrar a invasão da sede dos três poderes, foi o que afirmou Renan Calheiros em entrevista. Inclusive, os próprios apoiadores de Bolsonaro o acusam Bolsonaro de ter fugido. Apoiadores, inclusive, que se elegeram com a bandeira Bolsonaro, se viraram contra Bolsonaro e acusam de ter se acovardado, tá bom? Inclusive, deputados eleitos, tá? Mas o risco de Bolsonaro ainda vai além, tá? O risco de prisão de Bolsonaro por causa dos atos que ocorreram aumenta. E sim, a Bolsonaro é
digamos assim, dada a autoria dos fatos ocorridos. Segundo as pessoas que acusam Bolsonaro, inclusive há um pedido de prisão impetrado pelo partido PSOL, PDT, dentre outros, de prisão a Bolsonaro. Os argumentos são das incitações de ódio de Bolsonaro, e dentro do pedido de incitação de ódio entra essa questão da ação que ocorreu ontem. Mas o grande fato é que isso aqui chegou a atingir inclusive o Biden. Tá? Inclusive o Biden está sendo pressionado em virtude dessa situação. Essa matéria aqui do crédito é o UOL Notícias. Biden é pressionado por presença de Bolsonaro na Flórida. UOL Notícias. Os Estados Unidos têm um problema a resolver com a presença de Jair Bolsonaro na Flórida. O ex-presidente viajou para o estado norte-americano 2 dias antes de seu mandato terminar em 1º de janeiro, mas deixou para trás um movimento de negacionistas das eleições que desde domingo invadem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Depois de assistir aos apoiadores do então presidente norte-americano Donald Trump invadirem o Capitólio nos Estados Unidos 2 anos atrás, o presidente Joe Biden agora enfrenta uma pressão crescente para remover Bolsonaro do seu alto exílio aos arredores de Orlando. O grande fato é que deputados americanos estão pressionando Trump e deputados apoiadores de Biden, estão pressionando Biden, apoiadores de Biden, para que Bolsonaro seja retirado, convidado a sair, o que viola alguns preceitos de liberdade, haja vista que o Bolsonaro tem autorização para estar lá, tem visto e tudo mais, tá? Então, esses são os pontos jurídicos a serem analisados aqui sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Um grande beijo no seu coração, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa nos comentários o que a gente pode fazer para melhorar o nosso conteúdo aqui para você.